Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos de volta ao nosso podcast do Sindimepa. Eu e a minha parceira Mayra estamos recebendo o jurídico do Sindimepa, hoje representado pelo Dr. Artêmio Leal, novo escritório que representa o Sindimepa, e a doutora Nástia Irina, que é diretora do jurídico do Sindimepa. Bem-vindos, Nástia e Artêmio. Vamos falar um pouco das questões centrais da categoria médica. O piso salarial do médico no Pará, ele está em torno de R$ 2.000, e eu pergunto a vocês, isso é legal? E o que pode ser feito juridicamente se vocês me disserem que R$ 2.000 não está dentro da legalidade? É uma pergunta um tanto quanto desafiadora de responder, e eu deixo todo o espaço de tempo para vocês ficarem bem à vontade. A senhora prefere, doutora? Ou começo eu? Logicamente que o piso de R$ 2.000, ele não só é ilegal, como é indecente, não é imoral. O que pode ser feito pelo médico? Denúncias ao sindicato, né? O sindicato vai acionar o jurídico, nós entraremos com a ação cabível, né? Seja na instância privada, ou seja, o médico trabalhando para a instituição privada, ou no setor público também. Doutora, antes de você complementar essa pergunta, assim, para a gente entender melhor como que funciona esse cálculo. Por exemplo, é por horas trabalhadas, é por plantão? Como é que funciona isso? Explica para a gente, por gentileza. O piso salarial do médico, você tem que considerar que vínculo você estaria lidando, porque os médicos hoje eles têm múltiplas, né, relações de trabalho. Eles trabalham, por exemplo, como médicos do Estado. Quando você pensa no médico estatutário que fez concurso para o hospital estadual, para a CESPA, o empregador sendo a CESPA, hoje o piso estadual do médico está um pouco acima dos R$ 2.000, né? Isso obviamente aviltante. E os concursos públicos feitos para médico no Estado, eles consideram esse piso do Estado, isso tem implicações gravíssimas, né, para a aposentadoria do médico, dos profissionais de saúde em geral, não é só para médico, esse piso acaba atingindo outras categorias também no Estado. E o que é pior é que em muitos municípios do estado do Pará o piso é inferior a 2.000, chega a ser inferior ao salário mínimo, né? Então nós temos realmente municípios hoje que o piso do médico, eu vou dar um exemplo para vocês, de onde eu atuo, que é em Santarém, o piso dos trabalhadores médicos e médicas que trabalham nas unidades básicas para a estratégia de saúde da família é em torno de R$ 1.500. Então, o valor bruto, o valor líquido que esse médico recebe, hoje está em torno de 5.500 para 40 horas semanais, porque o Programa de Saúde da Família, ele estabelece que a jornada do médico é de 40 horas semanais. E cada município define, né, o pagamento do profissional, porque isso depende de lei orçamentária, o doutor vai poder completar, né, colocar informações mais técnicas, mas então é um grande desafio para o Sindicato dos Médicos, porque nós temos trabalhadores que são estatutários, é uma minoria hoje, é verdade, trabalhadores que trabalham para a CESPA e para as secretarias municipais de saúde, e o piso, infelizmente, não chega, na maioria dos municípios do estado do Pará, não chega a R$ 2.000. E é uma grande contradição, né, uma vez que o Estado gasta muito com propaganda e nessas propagandas coloca que o Estado tem uma arrecadação a cada ano maior, entretanto a remuneração dos profissionais não está, né, sintonizada com o que o Estado arrecada. Em relação aos municípios, os municípios têm autonomia também. O piso do Estado, do médico, em torno de R$ 2.000, ele não pode ser repassado imediatamente para os municípios.
porque cada nível da administração tem a sua autonomia e tem a legislação que é votada, né, nas suas respectivas câmaras, né, nas assembleias, para definir o piso. Então, essa é um grande desafio para o Sindicato dos Médicos, a discussão de como nós vamos melhorar esse piso. Então, hoje, a nível de Brasil, nós temos a Federação Médica Brasileira, né, a FMB, que está justamente encampando a melhoria do piso a nível nacional, que pega os trabalhadores da saúde, médicos, profissionais médicos que recebem pelo Ministério da Saúde e pelas instituições ligadas ao Ministério da Saúde. Então, esse é um piso também diferente dos pisos estaduais. Então, realmente, a discussão de piso na categoria médica ela é bastante complexa, porque acaba não tendo um piso que defina o que os médicos vão ganhar a nível nacional, nem a nível estadual, nem a nível municipal. Em relação ao Sindicato dos Médicos, é a nossa grande bandeira desde o ano passado, você ter um piso para o estado do Pará, de acordo com os cálculos feitos pelo DIEESE, né, que é a assessoria que os sindicatos têm. O nosso sindicato tem essa assessoria do DIEESE e, atualmente, a proposta do nosso piso ela foi elaborada para uma proposta de projeto de lei e o Sindicato dos Médicos está justamente conversando com os deputados do estado do Pará para que haja esse projeto de lei que estabeleça um piso para o estado do Pará atualmente em torno de R$ 12.000 por 20 horas. Então, esse cálculo foi dado justamente pelos cálculos fornecidos ao Sindicato dos Médicos pelo DIEESE. E, em relação aos municípios, nós também estamos implementando essa discussão sobre piso a nível de cada município, para ver de que maneira isso vai ser discutido nas câmaras dos vereadores municipais. Mas, tendo esse avanço a nível do Estado, acreditamos que, a nível de municípios, possa contribuir, né, para que a gente melhore esse piso, né, que realmente é aviltante da categoria médica. Eu queria só complementar, Nástia, pela comunicação, falando em 3 pontos que eu julgo muito importantes quando a gente menciona o piso salarial. O primeiro é a questão da dignidade, que o Dr. Artemio mencionou, que nos deixa muito fragilizados enquanto profissionais. A segunda é a segurança, porque, como você mencionou, ao aposentar é com esse valor que você vai ter que cuidar da sua terceira idade, quarta idade, já necessitando de alguns remédios e de algumas demandas, né? E o terceiro é justamente a expectativa de que isso pode trazer judicialização. O médico ele não trabalha muito só porque gosta, ele trabalha muito porque ele precisa ganhar melhor. Ele faz mais plantões, ele tem mais de uma jornada, às vezes 3, 4 jornadas de trabalho nas 24 horas, e ao final ele está simplesmente exausto e com uma condição física e mental que trazem a possibilidade dos erros, das dificuldades, né? E aí você falou muito isso no outro bloco, de como é a condição de trabalho do médico. Não adianta você ter até um ambiente de trabalho favorável quando você já vem de uma jornada extremamente extenuante, né? Então, eu perguntaria para o Artemio, nesse contexto, doutor, o nosso jurídico, ele tem como possibilidade real judicializar ou nós pressionarmos esses órgãos maiores, o Estado, o município, a que esse piso seja corrigido a curto prazo? Ou isso é para os nossos netos, para os nossos bisnetos? O que é que o senhor me diz? Bem, doutor, a questão da precarização, né, das atividades, ela é uma realidade não só na classe médica. Então, mas nos atendo mais especificamente ao nosso âmbito, sim, né? O sindicato tem ações preventivas de monitoramento e denúncia, de ações judiciais e acionamento do Ministério Público, né? De negociação coletiva. Nós, hoje é dia 19, né? Nós fomos na sexta-feira
dia 15, salvo engano, ou na quinta-feira, no Hospital UF Loyola, para tomar ciência de o que estava acontecendo, porque a notícia que foi alardeada e que chegou até nós é que vários médicos seletistas haviam sido sumariamente demitidos sem o pagamento dos direitos devidos. Isso tem muito a ver com a questão da pejotização, mas vamos deixar isso um pouco de lado. Então, cabe também ao Sindimepa a questão de fiscalização, né, e negociação, que é o que nós, nesse momento inicial de atuação pelo novo jurídico do Sindimepa, estamos fazendo, e posteriormente, se não houver uma solução razoavelmente satisfatória, judicializar as questões. Perfeito. Bom, para ambos, quais seriam as principais ferramentas jurídicas que nós teríamos para combater os chamados calotes? São os gestores que, através das contratações terceirizadas, quarteirizadas, deixam de pagar os serviços prestados pelos médicos. O que pode ser feito, tanto preventiva, mas como tratativa também? Nós, na verdade, enquanto sindicato, já estamos implementando isso desde 2025, se intensificou essa nossa atuação. Eu acho que a primeira questão é justamente convocar os médicos para que eles venham ao sindicato, tragam a sua documentação e apresentem os seus contratos, né? O contrato social da empresa que ele é médico cotista e o contrato entre a empresa médica e a OS. Fundamental, porque apesar de estar na legislação a obrigatoriedade, a transparência, o princípio da transparência no serviço público, hoje nós lidamos com essa falta de transparência desses contratos entre a OS e as pessoas jurídicas, as PJs dos médicos. Então, acho que a primeira coisa é que a própria categoria tem que trazer essa documentação, tem que entender melhor o seu vínculo, né, como médico cotista, para que a gente possa atuar. Do ponto de vista da relação do sindicato com os órgãos, com os gestores, também nós temos implementado isso, justamente cobrar transparência nos contratos entre o Estado e os municípios com as organizações sociais. E que as cláusulas que tem ali de fiscalização dos contratos, elas sejam fiscalizadas. Então, é inadmissível que você tenha esse repasse de recursos elevadíssimos, né, do SUS para organizações sociais, sem que as comissões de fiscalização dos contratos, que estão nos contratos, elas sejam atuantes. Então, se realmente estivesse funcionando a fiscalização dessas comissões que estão previstas no contrato, nós não teríamos esses calotes, nós não teríamos esses atrasos de pagamento, porque o recurso estaria sendo empregado de maneira correta, que seria para pagar o prestador de serviço, porque o recurso do SUS ele é destinado para isso, para a atenção direta à saúde da população. Então, quando esta cláusula é desrespeitada, há necessidade, sim, do sindicato cobrar a responsabilidade do gestor. E é isso que nós estamos fazendo, cobrando a responsabilidade da CESPA, cobrando a responsabilidade das secretarias municipais de saúde, para que elas fiscalizem que o recurso do SUS é efetivamente aplicado de maneira correta dentro da legalidade. E como nós temos feito isso? Nós temos feito isso através de denúncia aos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas, a Câmara do Estado, a Câmara também municipal teria essa responsabilidade de fiscalizar, porque são órgãos de controle externo dos recursos do SUS. Então, nós temos trabalhado muito nessa perspectiva de cada vez mais o sindicato
cobrar, né, transparência nesses contratos e que os órgãos de controle fiscalizem, né? Também temos pensado muito nessa questão do banco de dados a respeito dos contratos hoje a nível de Estado com as organizações sociais e dos contratos com os municípios e as organizações sociais. É importante que a gente cobre essa transparência, porque é aí um dos princípios fundamentais do SUS, né? É a transparência do recurso público e também é previsto a nível constitucional. Então, esses são 2 pontos que nós temos procurado para evitar justamente esse tipo de situação de atraso de pagamento. Eu também diria que a nossa experiência em Santarém permitiu que hoje no Estado haja já cláusulas nos contratos em que a OS ela é obrigada a provar que pagou os prestadores de serviço no mês anterior para que ela receba o vencimento do mês corrente. Então, isso, nós, enquanto sindicato, temos pedido a nível dos municípios, inclusive na Secretaria Municipal de Saúde de Belém, nós temos justamente cobrado isso, que dentro dos contratos tem essa obrigatoriedade de que a OS comprove que pagou os médicos no mês anterior, para que esse processo de calote, né, de atraso não se perpetue, né? Podemos dizer, então, que essa medida ela pode ser como uma forma de atuar preventivamente para que os atrasos não ocorram? Eu acho que sim, é um mecanismo, né? E justamente cobrando, né, que os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, né, como o Ministério Público do Estado, fiscalize esses contratos e o cumprimento desses contratos. Eu Doutora. mencionaria que ano passado, 2025, o Sindmepa ele esteve presente em reuniões com a Secretaria do Estado e do município, tratando dessa pauta, que o fiscal do contrato se fizesse presente e realmente fiscalizasse não só todo o trâmite, mas o final. Se no final aponta o médico, o trabalhador da saúde está realmente recebendo. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, bem prática. E aquele médico que está sem receber e que precisa daquele dinheiro para pagar as suas contas? Existe uma orientação prática que o jurídico possa dar? Como resolver de mais imediato essa condição? Doutor, como a doutora Nácia bem falou, né, essa questão do combate ao calote, ela é uma mescla de medidas preventivas e coercitivas. Né? Coercitivamente, depois que o médico já levou o calote, ou seja, a instituição está inadimplente para com ele, nós temos a ação de execução de título extrajudicial, ação de cobrança, monitória, juizado especial civil e ação de arbitramento de honorários. O caso tem que ser analisado individualmente, né? O médico nos procura o sindicato, expõe o seu caso, nós avaliamos a situação e vemos qual é o remédio jurídico cabível. Perfeito. E em relação àquele médico que está sofrendo retaliações, né? Eu posso até falar na condição minha atual de diretor e tal. Muitas das vezes a gente, pelo Sindmepa, tem que divulgar o que está acontecendo. Qual seria uma alternativa de proteção para aquele médico não sofra retaliações, como ameaça de perda do seu posto de trabalho, ou hierarquicamente ser retirado de uma escala e colocado em outra? O que é que vocês acham que pode ser feito, administrativa ou juridicamente? Que isso, inclusive acaba colocando um certo inibindo, né, o médico de fazer e expor algumas denúncias. Eu entendo que esse é um ponto fundamental, né? Essa questão de que muitas vezes os médicos e as médicas não procuram o sindicato para fazer a denúncia porque eles têm receio que haja revelação
que o sindicato revele a pessoa que fez a denúncia. Então, é importante que a categoria saiba que nós, enquanto sindicato, também estamos atentos para a lei de proteção de dados, né? E um dos pontos fundamentais do sindicato é justamente isso, né? O sindicato, ele quer que a categoria venha, faça a denúncia, porque nós justamente vamos defender os direitos dos médicos, respeitando a privacidade, protegendo justamente esse profissional, porque nós sabemos dessa fragilidade. Então, é importante que a categoria saiba que também é papel do sindicato implementar essa lei de proteção, né, de dados, de informação, né, do profissional médico, e que ele não corre risco nenhum vindo ao sindicato fazer a denúncia, porque, na maioria das vezes, a questão não é individual, né? As denúncias que dizem respeito à falta de pagamento, às condições de trabalho, acabam sendo questões que atingem a coletividade. O sindicato tem um papel único, né, de defender justamente a categoria. E é isso que a gente espera, que os colegas venham ao sindicato para a gente poder fortalecer a garantia desses direitos, né, dos trabalhadores da saúde. E só complementando o que a doutora Náshia colocou, eu tenho a acrescentar que é justamente isso. O anonimato, né, o acobertamento desse tipo de prática é extremamente nocivo, né, à categoria. Nós, enquanto setor jurídico do Sindmepa, a nossa postura vai ser de publicizar, não expondo nomes individualizadamente dos médicos, porque, como foi dito, também não é um problema individual, é um problema da categoria. Então, nós pretendemos, como acredito que já tem sido feito, né, colocar notas de esclarecimento e de repúdio e de apoio a determinado grupo de médicos que estejam sofrendo retaliação, atuar em defesa contra substituições ilícitas, etc. Então, cabe ao médico que está sofrendo, como o senhor disse, doutor, retaliações no seu ambiente de trabalho, comunicar, expor para que nós, tomando ciência disso, possamos adotar as medidas cabíveis. Perfeito. Bom, tem muita coisa para a gente falar, mas vamos encerrar esse bloco agradecendo a presença do Dr. Artêmio, da doutora Náshia, chamando a atenção de todos que temos mais um bloco ainda, onde nós vamos falar um pouco das novas perspectivas e expectativas do atual e novo jurídico para 2026. Queria agradecer a presença de todos, da Mayra, e não esqueçam do cafezinho para acompanhar o próximo bloco. Olá, esse é o Expresso Sindmepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.